Meus amigos, parece que a era em que nós vivemos é uma era em que há uma convergência bastante grande entre várias crises. Além da crise econômica, que se agrava, que já vinha se agravando há bastante tempo, sobretudo a partir do ano 2008, quando ocorreu a crise do sistema financeiro nos Estados Unidos, e que vem se agravando ao longo do tempo. Crise essa que está contribuindo para o crescimento exorbitante da dívida pública de vários países do mundo. Fala-se, inclusive, da possibilidade da implosão dessa dívida, porque, além dos governos, muitas empresas e também pessoas físicas em todo o mundo devem umas às outras, de tal maneira que essa dívida ela vem crescendo de forma exponencial e que vai chegar um determinado momento em que haveria o chamado default, ou seja, a inadimplência, o não pagamento, não só por pessoas físicas, também por empresas e também dos governos. E quando ocorrer esse fato, quer dizer, uma implosão, ou seja, de uma bolha da dívida pública, o sistema financeiro que nós temos em nosso mundo chegará ao colapso. Esta é uma das crises que nós podemos ter pela frente. Uma outra crise diz respeito à crise social, que se agrava em todo o mundo, com o aumento do desemprego, que cresce por conta da necessidade do sistema capitalista de, a partir do aumento do desemprego, este fato contribuir para a redução do valor dos salários das pessoas, dos trabalhadores, do modo geral. Além desse fato, quer dizer, do crescimento do número de desempregados, contribuir para uma queda do rendimento das pessoas, dos trabalhadores, de modo geral. Além deste fato, nós temos também o avanço tecnológico, quer dizer, o uso em larga escala da automação, em larga escala de máquinas inteligentes, que estaria contribuindo também para aumentar o desemprego e, com isso, fazer com que o valor do salário das pessoas se reduza na medida em que haja uma demanda, além da oferta, da capacidade da oferta do sistema produtivo de absorver esses trabalhadores, os salários tendem a decrescer, seguindo exatamente a lei da oferta e da procura. Além da crise social, tem a questão do desemprego, mas a crise social não se reduz só a isso. A crise social se reflete também na questão da fome e da miséria. Então, a quantidade de pessoas com fome, miseráveis em todo o mundo, chega a 2 bilhões de habitantes. Observe que a população mundial hoje corresponde a 7,7 bilhões de habitantes. Então,
2 bilhões de habitantes, que é um número bastante elevado, e tende a crescer o número de pessoas, digamos assim, simplesmente que vivem famintas e num estado de miséria absoluta. E um outro problema social se reflete também na questão da criminalidade, que na medida em que a crise social evolui, a criminalidade também avança. Há uma correlação muito grande entre criminalidade e, digamos assim, os problemas sociais que afetam o conjunto da humanidade. Então a crise social é uma outra bomba que está para explodir. Um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção é que eu diria que este exemplo que eu vou citar é exemplar. A Revolução Francesa, que muitos historiadores colocam que ela teria sido movida pelos ideais dos iluministas, dos filósofos iluministas, baseado no lema da liberdade, igualdade e fraternidade, na realidade, o fator detonador do processo revolucionário na França foi a fome. Então, na medida em que a fome ela cresce em todo mundo, este é um fator que pode contribuir para que as revoluções sociais elas sejam alimentadas exatamente por conta desse fato. Então a crise social se soma, eu diria que se soma e é consequência e se soma à crise econômica, que tende uma a agravar a outra. A terceira grande crise que nós temos é a chamada crise ambiental. E essa crise ambiental tem como causa o chamado aquecimento global, que se atribui grande parte desse aquecimento global como de responsabilidade das atividades produtivas dos seres humanos. De modo que essa crise ambiental ela tem dois componentes importantes. Um é a degradação da natureza, com os desmatamentos, como ocorre, por exemplo, no Brasil, na Amazônia, em particular, mas o desmatamento no Brasil não é só na Amazônia, acontece em todo o território nacional. Nós temos, além disso, o esgotamento dos recursos naturais do planeta, por conta do uso, digamos assim, excessivo por parte da indústria na utilização, por exemplo, dos recursos minerais, que tendem a se esgotar. Grande parte dos recursos minerais, a maior parte dos recursos minerais, deve se esgotar em meados do século XXI. Então, é uma crise que se aproxima e que, efetivamente, se nada for feito, tende a se agravar e comprometer o próprio processo de desenvolvimento do capitalismo, que é o sistema dominante atualmente no mundo. E o problema mais grave é a questão da mudança climática, devido ao aquecimento global, conforme eu falei inicialmente. Então, a mudança climática deverá acontecer a partir do ano 2030, ou seja, daqui a 10 anos. Quer dizer, o agravamento, fala-se até que 2030 corresponderia a um ano de não retorno, ou seja, se nada for feito até 2030, e se tomar a decisão de realizar mudanças depois de 2030, talvez não haja mais condição de consertar o estrago
que a humanidade já teria produzido em nosso planeta. De modo que 2030 é como se fosse um ano chave para que haja mudanças na forma como a humanidade trabalha em nosso planeta, a fim de evitar a degradação da natureza e a mudança climática que pode assumir aspectos catastróficos. E o aspecto catastrófico se materializaria de várias formas. A elevação do nível dos mares, em decorrência do degelo das cordilheiras e das calotas polares. Também haveria mudanças no clima, com a ocorrência de furacões, inclusive em áreas que normalmente não acontecem, como é o caso do Atlântico Sul, onde o Brasil se situa, que poderão ocorrer ciclones, como já vem acontecendo, e eventos como furacões, que normalmente acontecem ou no Golfo do México ou no Oceano Índico. Então, a crise ambiental é também uma ameaça que pode comprometer também um outro aspecto que pode agravar uma questão social importante, que é a produção de alimentos. Porque na medida em que haja uma mudança do clima, isso poderá afetar a produção de alimentos e, consequentemente, isso comprometer a oferta de alimentos para a população mundial. Então, além da crise econômica e da crise social, temos a crise ambiental. Mas, além da crise econômica, social e ambiental, nós temos também as crises nas relações internacionais, que a cada dia que se passa se agravam. Dos conflitos, sobretudo entre as superpotências. Hoje o mundo praticamente se caracteriza pelo equilíbrio entre três grandes superpotências: Estados Unidos, Rússia e China. E há contradições entre Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, e ameaças de confrontação entre as superpotências pairam no ar. E nada assegura de que essas hostilidades que se mantêm hoje, basicamente no campo econômico, entre os Estados Unidos e a China, e também no plano militar, entre Estados Unidos e a China, sobretudo numa área no Mar da China, onde até vasos de guerra dos Estados Unidos para lá se dirigiram recentemente, e onde também os chineses mantêm também sua frota naval para qualquer eventualidade. Além disto, também a Rússia é detentora de um arsenal militar respeitável, com armas nucleares inclusive, e que também se sente ameaçada pelos Estados Unidos. Então estamos diante de um quadro em que as relações internacionais se agravam cada dia, e é uma crise que pode, digamos assim, evoluir para confrontações como já ocorreram no passado. Nós já estivemos no passado recente, no século XX, situações de equilíbrio entre as grandes potências, antes da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. E nessas situações de equilíbrio entre superpotências na época, isso redundou
na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Então, nada assegura que o fato dessas superpotências disporem de armas nucleares, elas não possam ser usadas numa situação de, digamos assim, de ameaça real, que cada uma se sintam em relação às outras superpotências. Então, meus amigos, nós temos crise econômica, crise social, crise ambiental e crise nas relações internacionais. E com relação às relações internacionais, eu deixei de citar as guerras localizadas, que podem também levar ao confronto entre as superpotências, como, por exemplo, entre Palestina e Israel, como entre Estados Unidos e o Irã, já que, por exemplo, o Irã tem como aliados a China e a Rússia. E no caso da Palestina com Israel, Israel tem como aliados os Estados Unidos e os palestinos têm como aliados os russos e os chineses. Então, quer dizer, nós temos um cenário bastante grave também nas relações internacionais, não só do confronto entre as superpotências, mas também em conflitos localizados que podem ocorrer nesses casos que eu citei, mas também até conflitos pela água no planeta, que tende a se tornar escassa a cada dia que se passa, também o conflito pelo petróleo, que também está se esgotando. E na medida que o petróleo se esgota, então a tentativa de, digamos assim, de ocupar as principais fontes de produção de petróleo do mundo passa a ser uma questão de vida ou de morte para muitos países do mundo. Bem, dito isso, eu tenho a lhes dizer que, levando em conta a necessidade de que esse quadro tenha que ser modificado para melhor, é evidente, nós produzimos um artigo cujo título é Como o Mundo Atual Chegará ao Fim em Meados do Século XXI. Então, estou colocando como uma projeção que eu faço para o futuro, que em meados do século XXI, o sistema mundo atual chegará ao fim, exatamente em meados do século XXI. De início, abordando esse tema que nós vamos tratar a partir desse momento, como o sistema mundo atual chegará ao fim em meados do século XXI, eu tenho a dizer o seguinte, que apesar de ter contribuído para o progresso da humanidade desde seu surgimento no século XII, o sistema mundo atual, movido pela dinâmica capitalista, que surgiu nas cidades italianas, nas cidades e estados italianas, de Gênova, de Veneza e de Florença, esse sistema mundo atual, movido pela dinâmica capitalista, produziu e vem produzindo também o caos econômico nos níveis nacional e global, geradores de recessões e depressões econômicas intermináveis. Produziu e está produzindo graves danos de natureza social em todos os países, representados pela excessiva concentração da renda, pela crescente desigualdade social e pela fome e miséria que tende a levar ao esgotamento da capacidade dos povos do mundo de fazerem frente a essa situação que se agrava cada dia que se passa. Então, como eu disse, nós temos um sistema mundo movido pela dinâmica capitalista que produziu e vem produzindo caos econômico nos níveis nacional e global,
são geradores de recessões e depressões econômicas intermináveis. Produziu e está produzindo graves danos de natureza social em todos os países, representados pela excessiva concentração da renda, pela crescente desigualdade social e pela fome e miséria endêmicas. Além disso, produziu e continua produzindo a degradação ambiental do planeta, que tende a levar ao esgotamento de seus recursos naturais e à mudança climática catastrófica, conforme já havia afirmado anteriormente. E produziu e vem produzindo também graves problemas nas relações internacionais, representados pelas duas grandes guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e pelos constantes conflitos internacionais em todo o planeta. Um novo sistema mundo é essa tese que eu estou aqui defendendo. Terá que surgir com o fim do sistema mundo atual. Porque o capitalismo é um sistema que opera de acordo com o princípio da entropia, ao apresentar a tendência universal de evoluir para uma crescente desordem e autodestruição. Aliás, essa é a característica do sistema. Se vocês analisarem como o sistema capitalista se desenvolveu desde o século II, ou seja, a partir, ou melhor, do século II, não, do século XII, a partir do século XII, quando ocorreu o fim do sistema feudal, é importante observar que antes do sistema capitalista existia o sistema feudal, que era um modo de produção baseado no trabalho do trabalho servil, ou seja, era o servo que trabalhava nas fazendas das pessoas e eles produziam o que produziam as famílias que residiam, as famílias desses servos que residiam naquela fazenda, o que produzia era a metade ficava para essas famílias e o restante ficava com o proprietário da fazenda. Então, esse aqui era o sistema, né, que existiu na Idade Média, durante o sistema feudal. Anteriormente ao sistema feudal, existia o sistema escravista, que era baseado no trabalho escravo. A diferença entre o trabalho escravo e o trabalho do servo é que, no caso do trabalho escravo, o escravo ele era uma propriedade de alguém. Alguém era proprietário do escravo, que podia, inclusive, matar o escravo e não ser penalizado por isso. Então, o trabalho escravo, ele existiu até o século II. Foi do século II ao século XII que existiu o feudalismo, os sistemas de servidão, como eu falei. O trabalho escravo existiu desde o Egito Antigo até o século II. E o trabalho escravo acabou exatamente com a revolta dos escravos e também com a revolta dos povos bárbaros, que simplesmente acabou com o modo de produção escravista. Mas, feito esse parênteses, eu tenho a dizer o seguinte, que o sistema capitalista, da mesma forma que o sistema escravista teve um fim, teve um início e teve um fim, e o sistema feudal também teve um início e teve um fim, o sistema capitalista também chegará ao seu fim. Exatamente é isso que eu vou demonstrar agora. O que eu quero dizer é o seguinte, que além da necessidade de construir um novo sistema mundo, é esta a minha tese, para evitar os graves danos econômicos, sociais, ambientais e de relações internacionais que eu descrevi anteriormente. Outra grande justificativa para que o novo sistema mundo venha substituir o velho sistema mundo
que é movido pela dinâmica capitalista, reside no fato de o sistema capitalista mundial estar evoluindo para a autodestruição, rumo a seu fim, que deverá acontecer em meados do século XXI, quando a taxa de lucro global, veja bem, a taxa de lucro do sistema capitalista mundial global e a taxa de crescimento do produto bruto mundial serão zero. O sistema capitalista mundial chegará ao fim em meados do século XXI, porque há uma tendência de queda na taxa de lucro mundial de 1869 a 2007. Esses foram dados que eu tive a oportunidade de examinar. Dados relacionados com a taxa de lucro do mundial, do sistema capitalista mundial, e a taxa de crescimento do produto bruto mundial, ou seja, da riqueza produzida em todo o mundo. Bem, a conclusão que essa análise, essa conclusão, digo melhor, sobre essa queda da taxa de crescimento do lucro, o Karl Marx, filósofo alemão, filósofo e economista alemão, ele previu em sua obra O Capital que o sistema capitalista mundial ele teria uma tendência decrescente da taxa de lucro. Isso vem se confirmando. Então, tomando por base os dados de 1869 a 2007, há uma queda na taxa de lucro, é declinante, e uma queda também na taxa de crescimento do produto bruto mundial. Bem, outro dado também importante é que além da queda da taxa de lucro mundial, nós constatamos, e também da tendência de queda na taxa de crescimento do produto mundial, nós analisamos também um dado muito importante, que é a taxa de lucro das grandes corporações dos Estados Unidos. Nós analisamos esses dados de 1947 a 2007. Bem, e constatamos também que existe uma tendência de queda na taxa de crescimento do lucro das grandes corporações americanas. Para determinar quando essas taxas chegarão a zero no futuro, mantendo a tendência de queda e efetuando o cálculo usando o método dos mínimos quadrados da estatística, pode-se concluir que elas ocorrerão entre 2057 e 2059. Os resultados deste cálculo, nós chegamos a citar nesse livro que nós publicamos, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo. Este livro foi publicado pela editora CRV, de nossa autoria, em 2019. Então, neste livro, nós também fizemos referência a esse cálculo. Utilizando o método dos mínimos quadrados da estatística, projetando para o futuro, nós chegamos à conclusão que essas taxas, tanto a taxa de lucro do lucro do sistema capitalista mundial, como a taxa de lucro das grandes corporações americanas, como também a taxa de crescimento do produto mundial bruto, chegariam a zero entre 2057 e 2059. Então, quando nós afirmamos, quando o mundo atual chegará ao fim, em meados do século XXI, estamos levando em conta esse fato objetivo. Há também um outro aspecto, é que, do ponto de vista dos estudos do painel intergovernamental da mudança climática da ONU, os estudos apontam que em meados do século XXI, ou seja, em 2050, é o limite máximo, vamos dizer, é o limite sem o qual
se nada for feito, o desastre ambiental será, digamos assim, irreversível. Então, da mesma forma que a economia evoluirá para uma crise irreversível, a economia capitalista irreversível até meados do século XXI, também o meio ambiente chegará a uma situação crítica também em meados do século XXI. Então há uma convergência entre as duas crises, a crise econômica e a crise ambiental. Bem, até o fim do sistema capitalista em meados do século XXI, certamente os detentores do poder político e econômico tentarão evitar sua queda. De que forma? Primeiro, aumentando a exploração dos trabalhadores, o nível de exploração dos trabalhadores, exatamente para reduzir os seus salários, para assegurar que o sistema, a lucratividade do sistema, continue no nível que impeça a sua queda, essa tendência de queda. Então haveria um aumento da exploração dos trabalhadores. Haveria também uma tentativa de substituição dos trabalhadores por máquinas inteligentes, para poder também com isso contribuir para reduzir cada vez mais o salário dos trabalhadores e com isso aumentar o lucro do sistema. E evidentemente que na medida em que haja um agravamento das condições de vida dos trabalhadores, por conta dessas medidas, provavelmente haveria movimentos sociais de rebeldia e os sindicatos de trabalhadores provavelmente tentariam desenvolver movimentos anticapitalistas e os movimentos anticapitalistas, de modo geral, tenderiam a crescer por conta disso. E na medida em que os movimentos anticapitalistas evoluam, os níveis de repressão política em todo o planeta também cresceriam. Em consequência do agravamento das tensões políticas e sociais em todo o mundo. Então essa crise ela adquiriria características globais. Ela não se circunscreveria apenas a um ou outro país do mundo. Em meados do século XXI, as crises econômicas e ambientais, já lhes falei sobre isso, se alimentarão mutuamente. O fim do capitalismo, cuja situação vai se agravar significativamente à medida que evoluímos, caminhamos para o meado do século XXI. A economia tende a se agravar cada vez mais e também o meio ambiente, a crise ambiental também tende a se agravar. Então, como eu disse, em meados do século XXI, as crises econômicas e ambientais se alimentarão mutuamente, fazendo com que as massas de todos os países do mundo procurem realizar a revolução social para mudar o mundo em que vivemos. É importante notar que em um ambiente de caos, soluções revolucionárias podem nascer para tentar mudar o mundo para melhor. Isso aconteceu em várias partes do mundo. A Revolução Americana, por exemplo, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, foi uma revolução para fazer com que houvesse melhores condições de vida para a população dos Estados Unidos em 1776. A Revolução Francesa, em 1789. Como já lhes disse, além da luta pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, com o fim do sistema monárquico que existia, havia também a fome. Foi a fome que mobilizou o povo para
a derrubada do sistema, né? Da mesma forma que a Revolução Russa. Quer dizer, a miséria em que se encontrava a população russa em 1917 contribuiu decisivamente para que o povo derrubasse o czarismo e implantasse o socialismo em 1917. Então, como eu lhes disse, é importante notar que em um ambiente de caos, soluções revolucionárias podem nascer para tentar mudar o mundo para melhor, mas também soluções totalitárias podem nascer para manter o status quo. Um exemplo disso é o que aconteceu na Alemanha nazista, o nazismo, o fascismo anteriormente, na década de 20, a Alemanha na década de 30, e por conta do agravamento das tensões sociais, e aí, ao invés da revolução social venceu exatamente a contra-revolução social, porque o fascismo e o nazismo foram movimentos contra-revolucionários, exatamente para evitar que houvesse uma mudança social na direção dos interesses da maioria da população. É importante observar que em um ambiente de caos, soluções totalitárias podem surgir, em oposição a uma mudança administrada que pode levar a soluções democráticas. E quando eu falo em mudança administrada, é de que os governantes, e se os próprios detentores do capital buscarem uma solução alternativa, que não simplesmente tentarem manter o sistema capitalista a todo custo. Quer dizer, a solução administrada significaria que os governantes e também as classes sociais dominantes procurariam, digamos assim, estabelecer um modus vivendi com a grande maioria da população que busca uma solução para os seus graves problemas de natureza social. Se existir essa convergência, seria possível uma mudança administrada, que eu chamo mudança administrada, que poderia levar a soluções democráticas. O que eu quero dizer é o seguinte: se não houver soluções administradas, muito provavelmente poderá resultar, digamos assim, ou revoluções sociais ou contra-revoluções, ambas podendo chegar a soluções de natureza totalitária. Portanto, revoluções sociais e contra-revoluções vão dominar o cenário mundial até meados do século XXI. Não é a partir de meados do século XXI. Ora, por que a situação da economia capitalista é crítica quando essas taxas de crescimento chegarem a zero? Simplesmente porque não vai valer a pena nenhum investidor capitalista investir em qualquer atividade simplesmente porque ela não vai resultar em lucro para os seus empreendimentos. Então a estagnação econômica ela vai prevalecer. E na medida que haja a permanência, a manutenção do sistema capitalista, evidentemente que a tendência vai ser de um agravamento continuado do problema. Uma alternativa que poderá ser adotada, que foi, digamos assim, adotada exatamente no início do século XX e também em meados do século XX, foi a eclosão de duas grandes guerras. Tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial foram soluções que o sistema capitalista encontrou
para poder fazer frente digamos assim, a debacle econômica em que o sistema estava se encontrando naquele momento. Então, uma alternativa que pode também surgir diante desse cenário de crise do sistema capitalista é a eclosão de uma nova guerra. E eu falei das crises das crises nas relações internacionais que poderão, digamos assim, contribuir para que, digamos assim, os países, diante de uma situação de crise econômica insolúvel, partir para a eclosão de uma nova guerra, porque a guerra ela contribui para que a economia se revitalize, pelo menos durante durante o período da guerra, como também no período imediatamente após a guerra. Então a guerra viria como uma solução. E a guerra é uma solução que temos que considerá-la como inaceitável, porque se nós levarmos em conta que tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, e mais também a Guerra Fria, o confronto entre a União Soviética e Estados Unidos, logo imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, a soma de todos os mortos dessas guerras correspondeu a 187 milhões. Então, seria uma barbárie. E outra coisa, um conflito mundial, um novo conflito mundial, certamente poderia levar a que qualquer uma dessas superpotências que são detentoras de armas nucleares as utilizem e, com isso, provocar um cataclisma, um holocausto, vamos dizer assim, nuclear global, de modo que temos que evitar que isso aconteça, e para que isso aconteça é necessário que haja uma solução administrada, que os governantes e que os detentores do capital em todo o mundo entendam que o sistema vai chegar ao fim em meados do século XXI e que não tem outra solução a não ser uma solução administrada. E existe, digamos assim, alternativa para que o sistema possa, para que o capitalismo possa ainda conviver numa nova ordem econômica mundial e seja construída, que nós vamos falar mais adiante. Uma nova ordem política, econômica e social e ambiental a ser implantada em todo o mundo significa construir um novo sistema mundo radicalmente diferente do velho sistema mundo movido pela dinâmica capitalista desde o século XII. Este novo sistema mundo deve buscar a consecução do progresso em 3 novas bases. Primeiro é que o progresso econômico e social em cada país deve eliminar ou reduzir as desigualdades sociais. Esse é um ponto que é importante ser alcançado. O capitalismo não possibilita isso, mas é necessário que seja implantado um sistema, uma nova ordem econômica e social em cada país que possibilite isso. Então é isso que eu defendo. Segundo, e que haja progresso nas relações internacionais para eliminar o caos na economia mundial, garantir a paz mundial e ordenar o meio ambiente do planeta. Nós temos também uma proposta para fazer frente a essa situação. E terceiro, é necessário alcançar o progresso ambiental em cada país e globalmente, baseado no desenvolvimento sustentável, exatamente para fazer frente à degradação ambiental do planeta e à mudança climática catastrófica que nós estamos vivenciando. Para alcançar o progresso econômico e social em cada país, visando eliminar ou reduzir as desigualdades sociais,
é preciso que seja adotado o modelo de social-democracia existente nos países escandinavos. Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia. Nós temos que nos inspirar nesse modelo. Adotar esse modelo adaptado às realidades de cada país, é claro. Por que o modelo de social-democracia dos países escandinavos é o mais adequado para fazer frente à crise que nós estamos vivendo hoje no mundo? É porque foi lá onde foi edificado o estado de bem-estar social mais evoluído do mundo. Para alcançar o progresso nas relações internacionais, visando eliminar o caos na economia mundial, garantir a paz mundial e ordenar o meio ambiente do planeta, é preciso a existência de um governo democrático mundial e também de um parlamento mundial, no qual estariam representados todos os países do mundo. E para alcançar o progresso ambiental em cada país e também globalmente, é preciso a existência de um governo mundial, de um parlamento mundial e que seja adotado um modelo de desenvolvimento sustentável. Então, estas são as 3 grandes mudanças que precisaríamos implementá-las. Essa proposta está contida nesse livro nosso, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo. E está colocado em detalhes de como processar essa mudança. Então, como eu estava dizendo, nós temos que implantar a social-democracia nos moldes escandinavos, em cada país, para garantir a redução das desigualdades sociais, ou até mesmo a eliminação. Temos também que ter um governo mundial, para que no plano das relações internacionais acabe as guerras, que a paz seja celebrada e que haja uma convivência fraternal entre todos os seres humanos e que haja o progresso ambiental, em que o meio ambiente do planeta seja preservado, baseado no modelo de desenvolvimento sustentável, que significa que o que as gerações atuais usufruem do planeta devem também ser o planeta que nós temos hoje, nós devemos legar para as gerações futuras. Por que é que nós defendemos a social-democracia escandinava como modelo de sociedade a ser adotado? Porque, segundo a ONU, os países escandinavos são os mais bem governados do mundo. São os que apresentam o maior progresso econômico e social entre todos os países do mundo. Entre os 10 países do mundo mais avançados do ponto de vista do progresso econômico e social, 5 deles são os escandinavos. E sempre os 3 primeiros são os países que fazem parte da Escandinávia. Além disto, além de serem os países de maior progresso econômico e social, os povos desses países são considerados os mais felizes do mundo, de acordo com o relatório de felicidade mundial, o chamado The World Happiness Report da ONU, de 2019, que colocou, por exemplo, os países escandinavos como os mais felizes do mundo, com a Noruega em primeiro lugar. Trata-se de um modelo de sociedade extremamente bem-sucedido, que reúne o que tem de positivo do capitalismo e do socialismo, se constituindo, portanto, em um sistema híbrido. Então é isso que nós temos que evoluir. E que os detentores do capital, hoje, como também os governantes de todo o mundo capitalista, precisam entender que é preferível adotar um sistema híbrido
do que manter o sistema capitalista, que pode produzir todos os males, todos os danos que eu citei há pouco. Trata-se de um modelo de sociedade bem-sucedido. Isso significa dizer que o modelo de sociedade capitalista existente, na grande maioria dos países do mundo, deveria ser substituído pelo modelo de social-democracia escandinava. É essa tese que nós defendemos e que deveria ser difundida em todo o mundo. Todas as pessoas no mundo precisam entender que a única alternativa que existe não é o capitalismo liberal, ou neoliberal, como está aí. Que ele está falido, não tem futuro, que é necessário implantar um modelo de sociedade com as características da social-democracia escandinava adaptada a cada país. Muitos podem perguntar por que não implantar o socialismo nos moldes soviéticos, com a nacionalização ou estatização dos meios de produção. O que eu tenho a dizer é o seguinte, é que o fim do socialismo na União Soviética e nos países da Europa Oriental, além disso, o fracasso do desenvolvimento econômico em Cuba e na Coreia do Norte, e o abandono pela China do socialismo de Estado, ou melhor, do socialismo nos moldes soviéticos, com a adoção de uma economia híbrida de capitalismo de Estado, demonstra a inviabilidade do modelo socialista soviético. Quer dizer, é um modelo que fracassou na sua aplicação. Quer dizer, fracassou economicamente e também tinha déficits, apesar de, digamos assim, dos êxitos que muitos deles alcançaram do ponto de vista social, que eram países que, alguns ainda existentes, são países em que não se constata a existência da fome e da miséria, mas o desenvolvimento social foi insuficiente. Não atingiu um nível que atendesse, digamos assim, às demandas da sociedade, de suas sociedades. Então, houve fracasso econômico, o desenvolvimento social foi insuficiente, apesar, digamos assim, de não apresentar, digamos assim, a barbárie social do capitalismo. E do ponto de vista político, simplesmente houve retrocesso, atraso, porque a prática democrática não existiu nesses países. Havia, digamos assim, uma falsa democracia, a chamada democracia socialista, que na realidade ela impunha restrições. Quer dizer, só aqueles que eram adeptos do socialismo é que tinham os direitos políticos garantidos. Quem não era adepto do socialismo não tinha os direitos políticos garantidos na sociedade. Quer dizer, diferentemente do modelo soviético de sociedades, a social-democracia escandinava, muito pelo contrário, é um exemplo de sucesso tanto no plano social, como também no plano político e também no plano econômico. Então atende aos três objetivos. Não apenas o objetivo social, que inclusive muitos adeptos do modelo socialista soviético colocam como o principal, digamos assim, alvo e exemplo de sucesso do modelo de sociedade seria, digamos assim, a igualdade social que teria sido alcançada nesses países. Mas essa igualdade social apresenta, digamos assim, alguns senões, porque não corresponde ao nível de desenvolvimento social desejado
por muitas dessas sociedades. Para evoluir em direção a uma sociedade comunista, que era o objetivo de toda a sociedade socialista, evoluir em direção ao comunismo, defendida por Marx, é necessário, quer dizer, no meu entendimento, para evoluir em direção a uma sociedade comunista, ou seja, mais avançada sociedade que era defendida por Marx, é necessário passar por um estágio intermediário de economia mista, nos moldes da social-democracia escandinava. O comunismo defendido por Marx, no meu entendimento, só pode ser construído quando a social-democracia nos moldes escandinavos estiver implantada em todos os países do mundo e houver uma verdadeira integração econômica, social e política em escala planetária. Ou seja, seria necessário a existência de um governo mundial para que, digamos assim, a humanidade pudesse estar integrada econômica, social e politicamente em escala planetária. Só num estágio bem avançado de desenvolvimento da sociedade humana é que efetivamente esse estágio que seria o mais evoluído de desenvolvimento da sociedade, que o Marx denominava de comunismo, deveria ser alcançado nessas condições. Ou seja, é preciso construir a social-democracia nos moldes escandinavos, em cada país do mundo, e implantar um governo mundial para viabilizar uma verdadeira integração econômica, social e política em escala planetária. O progresso nas relações internacionais, para eliminar o caos na economia mundial, garantir a paz mundial e ordenar o meio ambiente do planeta, só poderá ser alcançado com a constituição de um governo mundial, conforme já lhes falei. Um governo mundial democrático, que seria eleito pelo Parlamento Mundial, a ser constituído com a participação dos países de todo o mundo. Porque as organizações internacionais atuais, a ONU, o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, entre outras, não têm o poder de promover o progresso nas relações internacionais do planeta. O governo mundial democrático traduziria o estágio mais avançado de evolução política da humanidade. Porque ao longo da história, é importante observar esse detalhe que eu estou lhes colocando. A humanidade evoluiu, começou em aldeias. Os seres humanos viviam em aldeias. Depois, essas aldeias se transformaram, algumas delas, em cidades-estado. E várias cidades-estados passaram a constituir estados-nação. Um exemplo de cidades-estados que constituíram estados-nação é o caso da Itália, por exemplo, que haviam várias cidades-estados e em 1870 a Itália foi constituída com a integração na Itália de várias cidades-estados italianas, como Gênova, como Florença, como Veneza, Milão, etc. Roma também, né? Outro exemplo, a Alemanha, que em 1870 também se constituiu em nação, chamada Alemanha, com a integração de cidades-estados alemães existentes na época e que passaram a compor a atual Alemanha. Os estados-nação que se constituíram a partir da Idade Média passaram, no século XX, a constituir blocos econômicos. Mas era integração basicamente do campo da economia, como o NAFTA e o Mercosul, ou a formação de União Econômica e Política de Estados, como a União Europeia.
que representou um avanço ainda maior do que o NAFTA e o Mercosul, já que se promoveu lá também uma integração política, não apenas uma união econômica, mas também uma união política dos estados, em que a soberania dos estados ela foi colocada no nível mais alto. Inclusive, na União Europeia existe, além da governança da União Europeia, exercido pela Comissão Europeia, também existe o Parlamento Europeu. Ora, isso representa uma demonstração de que a humanidade evolui, caminha significativamente para uma integração econômica inicialmente e política num estágio mais avançado. Eu acredito que o próximo passo na humanidade seria, portanto, a constituição de uma governança mundial para alcançar seu estágio mais elevado de desenvolvimento, com uma verdadeira integração econômica, política, social e ambiental no nível planetário, com base em um contrato social planetário aprovado por todos os povos do mundo. Da mesma forma que nós temos, cada país tem a sua Constituição, nós deveríamos ter, em escala planetária, uma Constituição mundial, que é exatamente esse contrato social planetário que eu estou lhes falando. O sucesso na realização das mudanças políticas, econômicas, sociais e ambientais nos níveis nacional e global depende da existência de um governo mundial. Além disso, a existência do governo mundial é absolutamente necessária para assegurar a paz mundial em nosso planeta. Aí eu pergunto e respondo também: por que há guerras? A resposta que eu daria seria a seguinte: as guerras resultam, digo melhor, de ambições de conquistas, interesses econômicos e comerciais e competições políticas e ideológicas. Essas são as verdadeiras causas da guerra ao longo da história. A análise que eu tenho feito das guerras que aconteceram ao longo da história indicam que elas resultam desses fatos: ambições de conquistas, interesses econômicos e comerciais, competições políticas e ideológicas. Essas são as verdadeiras causas da guerra. Como evitá-las? Veja bem, historicamente, as relações entre as nações apresentaram três características: o equilíbrio entre as grandes potências, a existência do império, de um império, e hegemonia. Eu vou lhes falar sobre cada uma delas. A situação de equilíbrio entre as grandes potências aconteceu entre os séculos XV e XVI, quando os regimes dinásticos da Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra e França se degladiavam entre si pela conquista das riquezas do Oriente e das Américas. O Brasil, por exemplo, como os países aqui da América Espanhola, foram objetos da rapinagem praticada por todos esses países, que para aqui vinham e roubavam, o termo correto é esse, as riquezas existentes no território americano. Isso se aplicou também no Oriente, como nas Índias Orientais, como na China. Então, houve uma política de rapinagem, de roubo mesmo, praticado pelas grandes potências dessa época, exatamente na conquista de riquezas, na busca de riquezas dessas regiões do mundo. Isso entre os séculos XV e XVI. Entre os séculos XVII e XVIII,
a disputa passou a existir entre a Holanda, Inglaterra e França, que lutavam pela conquista dos mercados mundiais. E do fim do século XIX ao final da Segunda Guerra Mundial, no século XX, quando Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos se defrontaram também pela conquista do poder mundial. Então, neste período, em que houve equilíbrio entre as grandes potências, nenhuma grande potência se impôs às demais, a não ser pela guerra. Por exemplo, no século XV e XVI, na disputa que houve, do ponto de vista militar, entre Espanha e França contra a Inglaterra levou a melhor. Quer dizer, da disputa que houve nesse período entre Espanha, Portugal, Holanda, Inglaterra e França, a Inglaterra surgiu como vencedora quando venceu a Batalha de Trafalgar, a famosa Batalha de Trafalgar, quando derrotou a frota naval francesa napoleônica. E foi exatamente a partir desse momento que a Inglaterra passou a exercer o domínio mundial. Mas a Inglaterra já havia derrotado a Holanda antes, em confrontos bélicos. Como havia derrotado também a esquadra espanhola em Trafalgar. Não só derrotou a esquadra espanhola, como também a francesa. Então as disputas entre as grandes potências sempre resultavam em guerra, que se resolvia com a vitória de um deles. E nesse caso, a Inglaterra se sobrepôs a todas essas grandes potências que existiram do século XV ao século XVI. Nos séculos XVII, entre os séculos XVII e XVIII, quando a Holanda, Inglaterra e França lutavam pela conquista dos mercados mundiais, foi exatamente nesse período que ocorreu a Batalha de Trafalgar, em que a Inglaterra, antes de derrotar a Holanda, derrotou a França. E a Inglaterra passou a exercer o domínio mundial. E exatamente a Inglaterra deteve o monopólio da violência como império em escala mundial do século XVIII até a Primeira Guerra Mundial no século XX. Então as soluções eram resolvidas no campo de batalha, através de guerras. A situação de hegemonia de uma grande potência aconteceu do final da Segunda Guerra Mundial até 1991, quando os Estados Unidos dividiam com a União Soviética a hegemonia mundial, ao exercerem a dominação sobre suas respectivas áreas de influência. Então o mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi dividido entre duas áreas de influência. A influência norte-americana, de um lado, e a influência soviética do outro. Então houve uma hegemonia, quer dizer, mundial, quer dizer, dividida, compartilhada, vamos dizer assim, entre a União Soviética e os Estados Unidos. Essa hegemonia compartilhada chegou ao fim em 1991, com o fim da União Soviética, quando os Estados Unidos passaram a exercer sua hegemonia em praticamente todo o globo terrestre. Esta situação foi mantida de 1991 até a crise do sistema capitalista mundial de 2008.
A hegemonia norte-americana foi abalada com a crise mundial de 2008, quando os Estados Unidos perderam a capacidade de impor sua vontade em escala global, passando a compartilhar suas decisões com outras grandes potências e até mesmo países emergentes. Na atualidade, a característica do sistema internacional é de equilíbrio entre três superpotências: Estados Unidos, Rússia e China. Eu quero retornar à questão do domínio exercido pela Inglaterra, que a Inglaterra exerceu o monopólio da violência até a Primeira Guerra Mundial. Só que do final do século XIX, a partir de meados do século XIX, tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha cresceram, evoluíram e se colocaram como grandes potências também. E sobretudo a Alemanha, ela buscava, digamos assim, exercer o mesmo papel que a Inglaterra e a França. A França ainda possuía várias colônias no mundo. A França, praticamente o mundo estava dividido em pequenos, alguns países, algumas regiões do mundo estava nas mãos da Holanda, outra da França, mas a grande parte do mundo era dominada pela Inglaterra. A Alemanha queria fazer a redivisão do mundo. E uma das razões da Primeira Guerra Mundial foi exatamente o desejo da Alemanha de redividir o poder mundial, que antes estava ocupado pela Inglaterra dominante e partes menores pela Holanda e pela França. Então a Alemanha queria mudar o status quo. E a guerra surgiu como uma solução para mudar essa realidade. A Segunda Guerra Mundial já aconteceu por conta do Tratado de Versalhes, que foi bastante rigoroso com a Alemanha e teve que pagar ter que fazer pagamentos como culpada pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial, foi colocada como culpada pela Primeira Guerra Mundial e teve que efetuar pagamentos aos países vencedores. E, além disso, perdeu território. E isso criou uma situação econômica. Ela passou, a Alemanha, parte da Alemanha ficou ocupada por tropas estrangeiras. Essa situação se tornou inaceitável para o povo alemão. E essa foi uma das razões pelas quais surgiu o nazismo. Exatamente como resposta a essa humilhação a que a Alemanha foi submetida pelo Tratado de Versalhes. Então, a Segunda Guerra Mundial, na realidade, foi uma tentativa da Alemanha de recuperar o seu prestígio perdido com a Primeira Guerra Mundial e tentar redividir o mundo nas novas situações do mundo, exatamente a partir de 1939, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, digo melhor. Bem, os fatos da história demonstram que nenhuma dessas formas de relacionamentos entre os Estados nacionais, ou seja, de equilíbrio, império e de hegemonia, é capaz de evitar a ocorrência da guerra. É chegada a hora de a humanidade se dotar o mais urgentemente possível de instrumentos necessários ao controle do seu destino e viabilizar um governo democrático do mundo. Este é o único meio capaz de impedir a ocorrência de guerras e assegurar a sobrevivência da espécie humana. Se tudo continuar como está, nenhuma estrutura internacional, nem mesmo a ONU, que funciona precariamente, sem nenhum poder, será capaz de governar o mundo. Este é o pior cenário.
porque nenhum país, por mais poderoso que seja, ou um grupo de países não poderá solucionar os problemas econômicos, políticos e sociais globais, nem muito menos exercer a governabilidade sobre o planeta Terra. Nenhum deles teria legitimidade para exercer o poder mundial. O governo mundial não deveria substituir os governos de cada nação. Esse é um receio que muita gente tem em muitos países, de que colocando o governo mundial, então cada país seria vassalo deste governo mundial. Isso não é verdadeiro. O governo mundial democrático teria por objetivo a defesa dos interesses gerais do planeta. Cada país gozaria de sua autonomia interna, mas teria que respeitar as decisões de caráter global que correspondem aos interesses globais do planeta. Não pode prevalecer o interesse de uma nação em detrimento do interesse global. É esse o ponto que é importante observar. A construção de um governo mundial se impõe porque evitaria o império de um só país e a anarquia de todos os países do mundo. A construção de um governo mundial se impõe para fazer frente a desastres sistêmicos maiores, tais como a crise ecológica extrema resultante do aquecimento global, como nós falamos anteriormente, uma crise econômica de grande amplitude, como a que se registra no momento e que tende a se agravar nos anos futuros. A mundialização da economia do crime organizado. Nenhum país isoladamente tem condições de enfrentar o crime organizado, que ele opera em rede, em escala planetária. A queda de um meteoro no planeta Terra. É necessário um governo mundial para fazer frente a um desastre dessa ordem de grandeza, porque é uma hipótese que pode acontecer da mesma forma que os dinossauros desapareceram por conta de um meteoro que caiu na península do Yucatán, no México. Nada impede que um meteoro possa atingir o planeta Terra novamente. E é necessário que haja um governo mundial que seja capaz de, primeiro, evitar que o meteoro nos atinja. E segundo, se ocorrer esse evento catastrófico, tomar as providências necessárias para evitar as consequências exatamente desse ataque do meteoro. E além disso, o avanço do terrorismo. Um governo mundial teria muito mais capacidade de fazer frente ao terrorismo do que cada governo nacional isoladamente. A preservação da paz internacional seria a primeira missão de toda nova forma de governo mundial. Da mesma forma que urge o progresso econômico e social em cada país e o progresso nas relações internacionais, é preciso também o progresso ambiental em cada país e globalmente, baseado no desenvolvimento sustentável, que deve garantir que as necessidades das gerações atuais ocorram sem comprometer as necessidades das gerações futuras, que só poderá ser alcançado com a existência de um governo democrático mundial e a celebração de um contrato social planetário que estabeleceria as bases das relações entre os países em termos de economia, relações internacionais e meio ambiente e das relações entre os seres humanos e a natureza. Parece, portanto, que além de necessárias, são inevitáveis profundas mudanças políticas, econômicas, sociais e ambientais nos sistemas econômicos em cada país do mundo.
no sistema internacional e no sistema ambiental do planeta, para que um novo sistema mundo seja construído. Esta proposta pode ser considerada utópica diante das dificuldades de sua realização, representadas pelos interesses de países economicamente e militarmente poderosos e até países subalternos no sistema internacional que não renunciam à sua soberania, e às corporações multinacionais que não gostariam de serem subordinadas à regulação econômica internacional e aos requisitos ambientais. É claro que existem essas dificuldades, mas temos que tentar convencer a todos os governantes e a todas as classes dominantes capitalistas em todo o mundo da necessidade de que essas mudanças que estamos propondo elas sejam levadas avante. Os povos de todo o mundo precisam entender que não realizarão mudanças políticas, econômicas e sociais em seus países sem que se realizem mudanças também de caráter global. Os insucessos dos povos de muitos países na luta pelo seu progresso político, econômico e social que aconteceram em todo o mundo, como as revoluções socialistas, a tentativa de emancipação nacional que foram encetadas em vários países do mundo. Muitos desses países não foram bem sucedidos. No caso do socialismo, houve uma regressão ao capitalismo. A União Soviética hoje se tornou a Rússia capitalista, como os países do leste europeu socialista, hoje são todos capitalistas. A China, que era uma economia socialista, na verdadeira acepção do termo, hoje é uma economia, tem um capitalismo de mercado, que eles lá chamam de socialismo de mercado. Então, como eu disse, os insucessos dos povos de muitos países na luta pelo seu progresso econômico, social e político aconteceram porque se restringiram ao plano interno das mudanças e não assumiram um caráter global. A humanidade deve lutar para que um novo sistema mundo venha a existir, porque a manutenção do velho sistema mundo, movido pelo capitalismo, colocará em risco a sua própria sobrevivência. Então, é esta mensagem, meus amigos, que eu gostaria de transmitir para todos vocês. Que se vocês desejarem saber de que forma e mais detalhadamente caminhar na direção de um novo sistema mundo que realmente promova o progresso econômico, social e ambiental nos termos que há pouco nós falamos, é importante a leitura desse livro, Como Inventar um Futuro para Mudar o Mundo. Eu recomendaria sua aquisição na editora CRV de Curitiba, no Paraná. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer para todos vocês. E aqui eu faço um apelo para que todos se empenhem na busca da construção de um sistema mundo que corresponda aos interesses da grande maioria da população mundial. Desejo a todos os meus queridos amigos boa sorte na sua caminhada e um grande abraço. Até uma próxima oportunidade.